As pessoas já estão cansadas dos desmandos do STF, dos desmandos do Alexandre de Moraes. E quando eu digo as pessoas, eu não estou falando só de mim e de você, não. Todos os congressistas, todos os deputados, os senadores, se não todos, quase todos, na grande maioria, já estão com o saco cheio. Até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, as pessoas já estão começando a enfrentar o Alexandre de Moraes. O Fux já disse umas coisas para ele. Agora, o André Mendonça também já mostrou que já não vai tolerar mais os desmandos dele calado. E o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, teoricamente, têm o mesmo poder. Vamos ver até onde o André Mendonça vai conseguir exercer esse poder dele e o quanto ele vai poder enfrentar o Alexandre de Moraes. Porque quando a maré começa a virar, quem está acostumado a ficar calado começa a abrir a boca. A gente está vendo isso aí acontecer no Congresso. No vídeo passado eu falei sobre isso, o caso Ramagem, que o Congresso deixou bem claro que está com o saco cheio, não vai permitir mais que isso aconteça. E aí dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do André Mendonça, só falta a gente começar a ver isso aparecer no Senado, que é o que interessa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando eu digo que no Senado é o que interessa, é porque o Senado é que pode pautar e votar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que o Senado é muito mais voltado para o governo Lula e para o Alexandre de Moraes do que para a oposição. O Alexandre de Moraes e o governo Lula são a mesma coisa. Esses caras fazem parte da mesma quadrilha. Eles estão destruindo o Brasil. O Alexandre de Moraes, em nome da democracia, está destruindo a nossa democracia, e o Lula, em nome dos bons costumes, está destruindo a economia depois de ter trazido toda aquela corja de vagabundo ladrões que andavam com ele, roubando com ele, nos governos anteriores. Depois do mensalão, petrolão, agora vem um novo escândalo, que é o escândalo do INSS. Se juntar todos os outros escândalos passados juntos, todos juntos, não chega a 1/3 ou 1/4, sei lá, do valor desse escândalo agora. Até o presente momento, até a última informação que eu tive, já vai em 120 ou 125 bilhões roubados. Vocês têm noção de quanto dinheiro é isso? É muito dinheiro, minha gente. É dinheiro que não acaba mais. Enquanto o brasileiro está na fila do SUS, morrendo por falta de ataduras, por falta de remédio, por falta de tudo, esses caras estão nadando em dinheiro roubado, dividindo esse dinheiro com um monte de políticos, um monte de sindicatos, um monte de gente que só quer chupar o sangue. Esse povo, quando morrer, vai tudo pro inferno. O problema dessas pessoas é que elas não têm Deus no coração. Falta Deus para essas pessoas. O Alexandre de Moraes está criando problema com todo mundo. E o povo brasileiro já não aguenta mais. Então, o que está acontecendo agora é o que normalmente acontece quando você desagrada todo mundo. É difícil, pelo poder que ele tem, é difícil alguém abrir a boca. Mas uma vez que um abre a boca, todos os outros começam a abrir. E isso vira um efeito cascata. E é exatamente isso que está acontecendo dentro do Congresso nesse momento. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Ou seja, tá dando treta já. Essa daí foi com o André Mendonça dentro do Supremo Tribunal Federal. Já aconteceu outras vezes em outros assuntos e vai continuar acontecendo. Agora teve também, tá tendo na verdade agora nesse momento, com o Congresso. Se vocês analisarem o que aconteceu há um tempo atrás com o deputado Daniel Silveira, eles fizeram a mesma votação que fizeram agora para o Ramagem, para o Daniel Silveira. E a maioria esmagadora
votou pela condenação do Daniel Silveira. O que foi que mudou agora? Foram os mesmos deputados. O que mudou agora foi a paciência do Congresso. O Alexandre de Moraes está interferindo tanto que os deputados já não aguentam mais. Isso é culpa de vocês, viu? Dos deputados. Vocês, deputados, é que permitiram que chegasse a esse ponto. O que vocês fizeram de serem submissos com relação ao Daniel Silveira está causando esse efeito aí que está acontecendo agora. Isso é uma bola de neve. Quanto mais poder você dá para um ditador, mais ditador ele se torna. Vocês permitiram isso. Mas ainda bem que estão acordando e estão tentando voltar atrás. Então, essa votação que teve para o Ramagem foi o voto de protesto, foi o Congresso Nacional dizendo chega. E o discurso que eles fizeram foi exatamente esse, dizendo chega, acabou, não temos mais medo. Quando isso acontece, daqui para frente só vai piorar para o Alexandre de Moraes. Golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. E com essa acusação devidamente recebida em março de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira na história, desde a emenda constitucional de 35 de 2001, o partido do réu solicitou a esta casa, após o recebimento da denúncia pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a suspensão da ação penal. Eu pergunto a Vossas Excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Não tem como ser melhor do que isso, né? Esse cara realmente, olha, ele, além de ter sido corajoso, porque ele vai sofrer perseguições, não importa se ele é deputado ou se não é, ele vai sofrer perseguições pelo Alexandre de Moraes a partir de agora. Ele é um cara carismático e ele falou tudo que precisava falar. Porque é isso que está previsto na Constituição. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição. Portanto, como alguns deputados da situação quiseram me amedrontar dizendo que eu estava praticando obstrução processual, caros colegas, o tempo do medo passou. Hoje é o dia da libertação. Como não ficar fã desse cidadão? Eu espero que os deputados tomem isso como exemplo e comecem a rasgar o verbo. O Van Hatten também falou um monte. Não foi só ele não, o Van Hatten também falou um monte. O parlamento diz aos demais poderes e até aqueles que defendem os abusos cometidos pelos demais poderes que alto lá há algo acima da vontade individual e até da deturpação que alguns querem fazer da linguagem, que é a Constituição e é a defesa da justiça. E é por isso que nessa noite a Câmara dos Deputados, de forma altiva e consciente, diz
ao povo brasileiro que representa que Supremo é de fato o povo brasileiro. O poder legislativo que o representa diz nesta noite: chega de chantagem, chega de ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal para parlamentares pressionando para que mudem o seu voto, tentando corroer as suas consciências e desrespeitando a vontade dos seus eleitores. Todos os deputados que não são a favor dos desmandos do STF têm que começar a abrir a boca. Todos os senadores têm que começar a abrir a boca que não são a favor, porque tem uns vagabundos que são. As pessoas todas, como eu e você, precisamos falar, precisamos abrir a boca enquanto a gente ainda pode, porque eles vão passar, não se iludam, eles vão passar aquela lei lá da mordaça da internet, eles vão calar a boca de todo mundo da internet, podem esperar, eles vão fazer isso, eles vão conseguir fazer isso, eles vão usar de todas as artimanhas possíveis e imaginárias, eles vão chantagear, eles vão comprar as pessoas até eles conseguirem isso. E isso só vai ser desfeito quando nas próximas eleições nós tirarmos a esquerda do poder, colocarmos a direita lá e anularmos, desfazermos tudo que esse pessoal está fazendo. Para isso, a gente precisa ir para a internet, a gente precisa ir para as redes sociais, a gente precisa falar, a gente precisa cobrar os nossos políticos, senadores, deputados. Nós temos que abrir a boca enquanto a gente tem voz. O que eu estou fazendo aqui é muito perigoso no Brasil que a gente vive hoje. Eu estou dando a cara para bater. Tem um monte de gente como eu que está fazendo isso também, mas está correndo o risco de ser perseguido. Porque quem faz o que eu faço aqui hoje está virando inimigo da democracia. Olha o absurdo que nós estamos vivendo, mas o jogo está virando. O jogo está virando e se a gente, agora que pegou o embalo, continuar empurrando, continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo, continuar indo para as ruas, continuar cobrando os nossos deputados, os nossos senadores, né? O pessoal do PT não adianta, presidente da República, esse pessoal não adianta cobrar, entendeu? Isso é uma quadrilha de bandidos. Isso é pior que o PCC e o Comando Vermelho juntos. Mas se a gente continuar fazendo isso, a gente consegue virar o jogo e nas próximas eleições vencer esse câncer. Se a gente tirar o PT, se a gente tirar o Lula e colocar a gente direita aí, o embate contra o STF vai ser muito mais fácil. Porque esses caras estão se sentindo os donos do nosso país. Eles não são donos de nada, ninguém elegeu nem o Alexandre de Moraes, nem nenhum deles para estar lá. Não é possível que o Brasil permita que pessoas como essa façam o que esse pessoal está fazendo. O jogo está virando, todo mundo está com o saco cheio. A gente precisa do Centrão para virar o jogo e o Centrão está metendo a boca no trombone também. E o Centrão já está com o saco cheio. O próprio PDT já disse que não vai votar mais, que o PDT é um partido que vota com a esquerda. O PDT já disse que não vai votar mais com a esquerda, não vai votar mais com o Lula, não vai votar mais como base do governo, a não ser que eles concordem com o outro tema, mas no geral eles já avisaram que estão fora. Ou seja, os ratos estão abandonando o barco e esse barco vai afundar. Ninguém quer ir junto com o barco que está afundando, principalmente políticos vagabundos. A gente precisa do Centrão. O Centrão vai para onde o barco navega. Se o barco começa a afundar, eles saem fora. Eles não vão ficar com o barco afundando. Como foi no impeachment da Dilma. A gente está no momento certo para virar o jogo. Para finalizar, eu vou deixar vocês com essa imagem. Essa é a imagem que mostra por que ninguém aguenta mais esse camarada. Por que tá todo mundo com o saco cheio e por que o jogo vai virar. Cartão de vacinação do Bolsonaro, o cara faz um puta escarcéu. Rombo de 90 bilhões, que já não é mais 90, já está em 125 bilhões. Caladinho, não dá um pio. Todos eles são uma quadrilha. O Brasil é um narco-estado dominado por essa quadrilha.